Oi, galerinha, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai estudar sobre a cientista Marie Curie. Então, se você quer saber um pouco mais sobre ela, fica comigo nesse vídeo. Mas antes, já deixa seu like aí embaixo, se inscreve se você ainda não é inscrito e bora! A menina nasceu em 7 de novembro de 1867 em Varsóvia, a cidade mais importante da Polônia, e recebeu o nome de Maria Skłodowska. Os pais de Maria eram professores, o que era uma sorte para ela e para seus 4 irmãos, porque eles podiam passar o dia aprendendo. E o pai de Marie adorava ensinar a ela e a seus 4 irmãos várias coisas, como por exemplo matemática, geografia, poesia e ciências. Pessoal, eu acho que o fato dos pais de Marie serem professores e adorarem ensinar coisas novas para ela alimentou bastante a sua paixão pelos estudos. E Marie tinha tanta vontade de aprender que quando ela terminou a escola, ela ganhou uma medalha de ouro por ser a melhor aluna da classe. Mas acredite, apesar de tão inteligente, não seria fácil para Marie continuar os seus estudos. Naquela época, a Universidade de Varsóvia não admitia mulheres nos cursos e, em casa, os pais de Marie não tinham dinheiro suficiente para que ela pudesse estudar fora. Mas Marie não iria ficar de braços cruzados diante dessa situação. Então ela e sua irmã mais velha, Brônia, bolaram um plano. Bem, em Paris ficava a Sorbonne, uma das melhores universidades da Europa, e ela aceitava mulheres. Ok, Sofia, mas então o que isso tem a ver com o plano de Marie e Brônia? Pessoal, Brônia, que era a irmã mais velha de Marie, iria estudar lá primeiro e alguns anos depois, Marie iria para Paris estudar nessa universidade também. Mas como elas iriam pagar? Custava uma fortuna. Marie então decidiu que ela trabalharia como babá e com o dinheiro desse trabalho pagaria os estudos de Brônia, né? Porque Brônia, como era a irmã mais velha, iria primeiro. Então, enquanto ela estivesse lá estudando, Marie estaria trabalhando como babá para poder pagar os estudos da sua irmã mais velha. E quando Brônia começasse a trabalhar, Marie iria para Paris e Brônia pagaria os estudos de sua irmã mais nova. Porém, enquanto o momento certo para colocar esse plano em prática ainda não chegava, elas descobriram como continuar a estudar. Em Varsóvia, havia uma universidade clandestina que aceitava mulheres. Gente, pra vocês terem uma noção, a universidade tinha que ser clandestina, ela tinha que ser secreta para poder aceitar as mulheres. E ela era chamada de Universidade Voadora. Gente, deve ter esse nome aí, Universidade Voadora, porque se a polícia encontrasse, todo mundo ia ter que sair voando dali, né? Será que é isso? Deve ser. E felizmente, logo que a oportunidade chegou, a irmã de Marie, Brônia, foi estudar em Paris. Marie teve de esperar 6 anos até ter a oportunidade de ir para Paris estudar. Porém, Brônia cumpriu a sua palavra. Logo depois que ela terminou os estudos, era a vez de Marie. E durante esses 6 anos que Marie ficou esperando para poder viajar para Paris e estudar na universidade lá, ela não perdeu tempo. Se dedicou aos estudos de física e matemática. E não pense que foi fácil para Marie viver na França. A língua era diferente, inclusive foi aí que começaram a chamar ela de Marie, tá? Porque vocês lembram que no começo do vídeo eu falei que o nome dela original, né, era Maria? Então, foi quando ela foi para a França que começaram a chamar ela de Marie. E aí acabou que o nome Marie ficou mais conhecido do que Maria. Enfim, na França também era tudo muito caro e Marie mal tinha dinheiro. Mas nada disso importava para Marie. Ela era feliz indo às aulas e estudava até adormecer sobre os livros. Então deu para ver que durante esse período que Marie estava cursando a universidade lá em Paris, ela viveu um momento difícil, né, até por questões financeiras, enfim, mas ela se dedicou muito. E todos esses esforços valeram muito a pena. Ela acabou tirando as melhores notas em física e foi a segunda melhor aluna em matemática.
No entanto, as suas notas não a ajudaram muito. Marie queria continuar na universidade como pesquisadora de laboratório, mas por ser mulher, não lhe deram espaço. E foi aí que ela conheceu uma pessoa que poderia ajudá-la, porque tinha acesso aos laboratórios da universidade. Ela conheceu um homem chamado Pierre Curie, que era um cientista assim como ela. E depressa eles descobriram que tinham várias coisas em comum, além da paixão pela ciência. Esse casal aqui, tinha muita química. E em 1895 eles estavam casados. Marie e Pierre acabaram conseguindo com que cedessem um pequeno espaço para que eles pudessem realizar suas experiências. Era um local mal ventilado, pequeno e quase sem instrumentos de pesquisa. Mas Marie podia compensar essas faltas com duas coisas que ela tinha de sobra: um enorme entusiasmo e um grande talento. Em 1899, o cientista francês Henri Becquerel tinha descoberto que um mineral, o urânio, emitia raios que brilhavam no escuro. Mas o mais surpreendente de tudo era que o urânio brilhava sozinho, sem que fosse necessário recorrer a algum tipo de energia ou aquecê-lo. Como que ele poderia emitir luz sem parar? Da onde que ele ia tirar energia para isso? Foram perguntas que Marie se fez. Então, Marie e Pierre começaram a fazer diversos experimentos e estudar em seu pequeno laboratório sobre os raios que eram emitidos pelo urânio. Marie, então, notou que o brilho do urânio depende apenas da quantidade que a gente utiliza no experimento. Como assim? Se eu tenho mais urânio, vai brilhar mais. Se eu tenho menos urânio, vai brilhar menos. Tá bom, Sofia, mas por que isso é importante? Porque significa que o brilho do urânio depende apenas das características dele, de como ele é composto. E é aí que vem a explicação, galera. Pessoal, Marie afirmava que a natureza era composta por vários elementos químicos diferentes, como por exemplo ferro, cálcio, oxigênio, entre vários outros. Cada um desses elementos tem uma forma distinta e quando eles se juntam, formam tudo que a gente vê ao nosso redor. Como se fossem as peças microscópicas de um joguinho de montar. Por exemplo, a água é composta por duas pecinhas de hidrogênio e uma de oxigênio. Para Marie, alguns dos elementos eram compostos de tal forma que emitiam energia por si só, sem a necessidade de se misturarem ou recebê-la de fora. Estes eram os elementos radioativos. E como na época não havia nenhuma palavra para descrever essa propriedade, ela mesma inventou radioatividade. E Marie e Pierre não demorariam muito para descobrir outros elementos até então desconhecidos que eram muito mais radioativos do que o urânio. E de quais elementos estamos falando? Do polônio e do rádio. O polônio, inclusive, tem esse nome em homenagem à terra natal de Marie, que era a Polônia. E embora as descobertas de Marie significassem um passo muito importante para compreender mais sobre a matéria e sobre a radioatividade, não deixaram que Marie apresentasse todas as suas ideias em público, por ela ser mulher. Foi um antigo e querido professor de Marie, o Sr. Gabriel Lippmann, que se ofereceu para apresentar as ideias de Marie em seu nome. Mas as coisas não pararam por aí, galera. Em 1903, a Academia Real das Ciências da Suécia divulgou os nomes dos cientistas que seriam premiados com o Prêmio Nobel de Física daquele ano. Estes eram o cientista Henri Becquerel e Pierre Curie, o marido de Marie. Porém, Pierre não aceitou todas essas informações bem, porque quem tinha tido as ideias era Marie.
mas a academia acreditava que, por ela ser mulher, ela não poderia receber o prêmio. Mas Pierre pegou no pé da academia porque ele queria que o prêmio fosse dado para Marie. E depois de muita insistência, Marie acabou se tornando a primeira mulher da história a ganhar o prêmio Nobel. Parecia que a sorte começava a sorrir para Marie e para o seu marido. A Universidade de Sorbonne ofereceu a Pierre um lugar como professor de física e Pierre e Marie conseguiram, por fim, um bom laboratório para que eles pudessem continuar com suas pesquisas. Além disso, o casal tinha 2 filhas que tornavam a vida deles mais feliz. Irene, que nascera em 1897, e Yves, que nasceu em 1904. Porém, toda essa alegria não durou muito. No dia 19 de abril de 1906, Marie recebeu uma notícia terrível. Pierre havia sido atropelado. E assim ele veio a falecer, deixando Marie e suas 2 filhas. E de pouquinho em pouquinho, Marie foi se recuperando desse trágico acidente e a ciência e suas filhas lhe davam força. Marie havia se tornado a primeira mulher a dar aulas na Sorbonne e continuava suas pesquisas no laboratório. Marie avançou tanto em suas experiências que, no ano de 1911, ela ganhou o Prêmio Nobel de Química. E com isso, gente, Marie havia se tornado a primeira pessoa da história, entre os homens e entre as mulheres, a ganhar 2 prêmios Nobel em áreas diferentes, né? Física e química. 3 anos depois, cederam a Marie um espaço inteiro para fundar um centro de pesquisas em Paris. No início, o local ganhou o nome de Instituto do Rádio, mas logo depois passou a ser chamado de Instituto Curie. E hoje em dia, este é um dos centros de pesquisas mais importantes do mundo. E apesar dos cientistas trabalharem em laboratórios, o que acontece fora deles pode impactar nos estudos dos cientistas e até atrapalhar as suas pesquisas. E foi isso que aconteceu para Marie em 1914, quando começou a Primeira Guerra Mundial. E assim, gente, foi uma guerra terrível com milhões de mortos e feridos. E para ajudar a aliviar tanto sofrimento, Marie utilizou do equipamento raio-x, que funcionava com os elementos radioativos que ela própria havia descoberto. Esses raios permitiam ver facilmente o tipo de feridas internas que os soldados da guerra haviam sofrido, e isso facilitava os trabalhos dos médicos. E, no ano de 1934, Marie Curie morre em um sanatório nos Alpes franceses. Hoje em dia, a gente sabe que os elementos radioativos têm que ser manipulados com muito cuidado, porque eles podem ser prejudiciais ao nosso corpo. Mas naquela época não se tinha esse conhecimento. E por mexer muito com radioatividade, né, por ter passado praticamente a vida toda trabalhando com a radioatividade, Marie morreu de câncer. O legado de Marie continuou depois de sua vida. No ano de 1935, apenas um ano depois da sua morte, uma outra mulher recebeu o Prêmio Nobel de Química. Mas não era uma mulher qualquer. Era sua filha Irene, graças a seus estudos na radioatividade artificial. E foi isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like aí embaixo, se inscreve se você ainda não é inscrito e comenta o que você achou do vídeo. Beijão, gente, até a próxima.